Eu sou o pastor Eulíris dos Santos, nasci no dia 29 de maio de 1952, em Renascença, Paraná. Ali no Foz do Areia, onde eu trabalhava, então eu pedi para acertar a minha conta e sair da firma. Mas como eu era um funcionário já antigo e de boa reputação e me considerava muito, e eu era encarregado, o engenheiro não queria acertar comigo. Eu fiquei ali vários dias trabalhando, mas sempre questionando com Deus e falando com o engenheiro. Então, até que um dia ele me chamou e disse: então eu vou mandar acertar a tua conta. E eu fui, antes de acertar a conta, eu fui numa livraria católica e comprei uma Bíblia Sagrada da edição Ave Maria e fiz uma dedicatória e fui ao escritório e entreguei na mão do meu engenheiro, que era o meu engenheiro, muito meu amigo, Dr. Peron, engenheiro da escavação. Eu entreguei para ele aquela Bíblia, ele pegou e agradeceu e disse que era um presente muito valioso que ele estava recebendo naquele momento. Então eu, naquele intuito de já começar a evangelizar, ou aliás, continuar evangelizando, porque eu sempre evangelizei durante o tempo que eu trabalhava na firma. Então ele me agradeceu e me encaminhou para o escritório, peguei meu acerto e o caminhão da firma encostou na casa, carreguei minha mudança e vim para Foz do Chupim. Chegando ali, ficando uns dias, eu comecei a analisar e o inimigo começou a trabalhar na minha mente que eu tinha feito uma bobagem e tal, e trabalhando, e minha mente ficou um pouco perturbada. Eu fui então para o Salto Santiago, e ali no Santiago eu fichei numa firma. E quando eu fichei na firma, voltei para a minha casa em Foz do Chupim, que eu tinha uma casa própria minha, pela misericórdia de Deus, a casinha boa, e tinha um carrinho também que Jesus tinha me dado. E então convidei minha esposa para nós ir para o Salto Osório para trabalhar na firma. Ela concordou. Eu então peguei o meu carro, que era uma rural na época, convidei minha sogra para ir junto, com a filha dela morava lá. Me lembro muito bem que ela ficou dentro daquele carro, assentou e colocou Isaías no colo, que tem uma foto que comprova Isaías no colo da minha afinada sogra. E então fomos para o Salto Osório. Chegando lá na casa da filha dela e na casa do meu irmão, eu fiquei na casa do meu irmão e ela ficou na casa da filha dela. No outro dia ela foi atingida por um derrame e veio a falecer longe de casa, e eu me vi numa luta, numa prova, e culpado e correndo para lá e para cá, e tivemos que voltar então, que eu levei minha sogra viva no meu carro e agora ela volta dentro de um caixão. E eu voltando fiquei muito atribulado, acabei pedindo a conta na firma, na Camargo Correia, trabalhava de patrulheiro. Atribulado, meu sogro agora sem a esposa, com os filhos pequenos ainda, e eu atribulado, pensando, e de repente eu resolvi vir para fichar numa firma que estava construindo a terraplanagem de Tapejara do Oeste até Pato Branco. E fichei naquela firma como operador de carregadeira, e um dia de noite eu fui no culto, uma igrejinha de madeira pequena, com um pouquinho crente, e eu já era diácono da igreja, e o pregador não me conhecia, e eu também não conhecia ele. Um irmão já de idade pregou, e Deus usou ele numa mensagem profética, dizendo assim: meu servo, eis que eu tenho falado contigo e exigido de ti. Se tu não decidires fazer a minha obra, eu tocarei em ti, tocarei na tua família e tocarei em tudo que você possui, e tocarei na saúde da tua família. Me lembro que eu levantei do banco correndo e me debrucei no chão, aos pés daquela mesinha da frente, e o pregador desceu e a igreja orou por mim. E após a oração, após o culto, eu contei a história para aquele obreiro, e ele me aconselhou então que eu deveria fazer a obra de Deus. Daí voltei para casa, me deparei com a minha esposa enferma na cama, meu filho mais velho Isaías enfermo. Toquei de pegar o carro e levar para o hospital em Quedas do Iguaçu, onde fui provado, mas orando a Deus, chamei o obreiro, e na época já era o irmão Virgílio Echimbá, e então hoje pastor jubilado, mora em Lages, e ele então acompanhou ali um pouco da minha tragédia,
E Jesus curou minha esposa, curou meu filho, eu orando, e fiz um propósito então que eu ia sair para a obra. E daí então o obreiro me convidou para nós ir uma reunião em Francisco Beltrão, a convite do pastor de saudosa memória, pastor Ariel Gonçalves da Anunciação, e o irmão Francisco Cecílio já era evangelista, trabalhava na sede ao lado do pastor. Passamos por Itapejara do Oeste, pegamos o carro e viemos na reunião em Francisco Beltrão. Chegamos em Francisco Beltrão, o irmão Cecílio conversou comigo, eu contei a história, ele disse que o irmão Virgílio já havia falado com o pastor Ariel, e então durante a reunião eu fui chamado para tomar uma decisão se eu aceitava sair para a obra de Deus. Eu então aceitei o convite e decidi então que eu ia sair para a obra. Eles me encaminharam para a cidade que na época era distrito ainda, de Nova Prata do Iguaçu. Mas antes então de ir para Nova Prata, eu fui na firma, acertei, pedi a conta certinho e voltei para a Foz do Chupim. E o obreiro então, o irmão Virgílio, me convidou para nós evangelizar o distrito de Cruzeiro do Iguaçu. Evangelizamos Chupim 2, de casa em casa, era uma vila grande. Evangelizamos Cruzeiro do Iguaçu e montamos ali um ponto de culto numa casa onde eu fiquei de dirigente por alguns meses, dirigindo os cultos naquela casa ali em Cruzeiro do Iguaçu. Depois fomos evangelizar Boa Esperança do Iguaçu. Hoje são todos eles município e tem igreja sede. E nós então evangelizamos Boa Esperança do Iguaçu e também fizemos um culto no ar livre, aonde ficou então ali fundado um trabalho da Assembleia de Deus, aonde então eu tive o privilégio de também ser dirigente na casa, dirigente da congregação na casa do irmão Moacir Rufato, ali no interior de Boa Esperança do Iguaçu. Depois, passado uns dias, eu fui então separado para o presbitério e carreguei minha mudança e fiz a minha despedida no culto na igreja de Foz do Chupim. Então fui para Nova Prata do Iguaçu. Chegando em Nova Prata do Iguaçu, era um distrito, a igrejinha feita de madeira, coberta de zinco, bem pequenininha, e a casa uma meia aguazinha de madeira, muito ruinzinho. E nós então descarregamos a nossa mudança, não tinha luz elétrica, não tinha água potável, tinha que tirar água do poço com a corda, com a manivela, para encher o tanque, para a água para o uso doméstico. E então nós começamos ali então a dirigir aquela congregação, mas era um lugar assim muito perseguido. Quando nós ligávamos o liquinho, acendia o liquinho a gás para a noite para fazer o culto, o povo apedrejava, era uma tristeza. E nós passamos muito medo, era uma perseguição religiosa, mas muita pedra, os vizinhos, o povo não aceitava os crentes naquela época. Mas nós fomos orando a Deus, eu e minha esposa, uma verdadeira guerreira, lutando, batalhando, e fomos indo, fomos convencendo alguns vizinhos, Jesus foi salvando alma, e até que enfim nós conseguimos equilibrar um pouco a situação. Eu tinha uma corneta e um amplificador e um microfone, e eu tinha uma bateria, e então eu marcava culto na casa dos irmãos no interior, alguns lugares sim, não muito longe. Eu ia com aquele carrinho de mão, com aquela corneta, aquela bateria, microfone, para nós fazer os cultos evangelísticos, distribuir folheto, fazer culto evangelístico. Às vezes colocava a corneta em cima de uma casa, ou às vezes até em cima de uma árvore, e nós fazíamos culto evangelístico. Dentro de poucos dias deu uma tormenta de pedra e a casinha era coberta de telha de barro, caiu todas as telhas, derreteu, ficamos praticamente no relento. Mas os irmãos nos auxiliaram, o pastor nos auxiliou também. Tinha um evangelista que residia em Salto Lontre, hoje de saudosa memória, irmão Daniela Alves, também me ajudou. Recuperamos a casa e continuamos o trabalho. E eu fui então chamado numa linha por nome São Jorge, aonde então eu, pela misericórdia de Deus, um irmão que tinha ali, tinha uma charrete puxada a cavalo. Nós fomos com os aparelhos de som, com a corneta na garupa da charrete, e eu sentado em cima da charrete, o cavalinho andando, e eu convidando os vizinhos para fazer o culto na casa de um senhor que havia pedido para nós fazer culto, que tinha um menino doente.
E nós marcamos um ponto de culto, fizemos vários cultos naquele local, e aquela família aceitou Jesus como Salvador, e Jesus curou aquele menino. Foi um grande milagre para mim, foi uma grande vitória, foi, olha, um deslanche na obra de Deus naquela região. E depois, um dia, eu fui chamado na casa de um senhor, onde havia uma moça, já de idade, atormentada de espírito. E dava aproximadamente uns 18 quilômetros, e eu fui a pé. Fui a pé, e chegando naquela casa, orando a Deus, expulsando aquele espírito maligno daquela jovem, e aquele casal também aceitaram Jesus como Salvador. E eu, no outro dia, eu posei ali, no outro dia vinha regressando, e passando numa vila por nome Vorá Grande, tinha uma senhora juntando lenha na beira do caminho, cantando um corinho. E eu parei e perguntei: a senhora é evangélica? Ela disse: sim, somos evangélicos. Nós morávamos aqui, fomos embora para o Paraguai e aceitamos Jesus no Paraguai. E agora viemos, fomos perseguidos no Paraguai e voltamos. E estamos aqui, não sabemos para onde vamos, não temos ninguém para dar assistência, não tem ninguém para dar assistência. E ela chamou o esposo dela, que trabalhava numa serraria, e nós conversando com ela e com ele, ele abriu as portas da casa para nós fazer culto. E olha, para a honra e glória do nome de Jesus, dentro de pouco tempo, o irmão arrumou madeira e fizemos uma igreja, inauguramos, e várias pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e eu fiz um batismo em água para a honra e glória do nome de Jesus. Depois eu fui chamado pelo pastor para mim atender uma outra congregação ligada à Nova Prata, por nome Grápia, uma congregação onde haveria mais ou menos ali uns 60 crentes, na beira do Rio Iguaçu. E eu fui então dar assistência naquela congregação. E um dia à noite, o irmão Jorge, de saudosa memória, que também na época era diácono, depois foi a pastor e hoje já descansa com Jesus, para ele fazer uma campanha para comprar madeira para a construção da igreja da cidade de Ampere. Então ele foi comigo naquela congregação, era a época da colheita do feijão, tinha muitos irmãos ali que contribuem. Então eu fui eu e o irmão Jorge ali. E durante o culto havia uma grande perseguição naquela região ali, e havia um grupo de pessoas ali que queriam que arrancasse a igreja daquele lugar, eles não aceitavam a igreja naquele lugar, onde morava ali a família do pastor Alvarino João Cardoso, hoje jubilado, reside em